A Lei de Diretrizes e Bases, ela conceitua e regula o tratamento que devem receber esses profissionais da educação. O artigo 11, ele determina que incumbe ao município baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, ou seja, nada proíbe o município de determinar novas regulamentações. Temos o artigo 13, que ele fala: os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica, elaborar e cumprir plano de trabalho, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação, ministrar os dias letivos, colaborar com as atividades de articulação de escola. Só os professores que participam do PPP, Projeto Político Pedagógico? Os educadores também. Os educadores não têm que passar, por exemplo, o Maternal 2 por avaliação para verificar o andamento da instrução do aluno? Então, ele também faz parte da educação. O educador, ele também tem que desenvolver o aluno. Ou seja, ele ensina, ele educa, ele não só cuida. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, segundo o artigo 29. No artigo 31, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras: avaliação mediante acompanhamento e registro de desenvolvimento das crianças. Aí nós vamos para a parte de formação dos docentes. Ele determina aqui, no artigo 62, a formação dos docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação, admitido como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. Ou seja, posso caracterizar que 99% dos educadores que até então poderiam não se enquadrar nessa norma, eles já se enquadraram. Qual a diferença entre o curso de pedagogia que um professor fez com o curso de pedagogia que um educador fez? Acredito que, da mesma forma que você estava lá na sala de aula aprendendo, o professor também estava. No concurso público de 2011, trouxe lá educador de criança e adolescente. Deixa eu ver se vai pegar. Educador de criança e adolescente e professor 1. Se vocês puderem e conseguirem ler a parte que determina as exigências para o cargo, não há diferenças. Temos um trecho da lei 12.014 de 2009, da senadora Fátima Cleide, que foi sancionada pelo presidente Lula. Essa lei, ela discrimina as categorias de trabalhadores que devem ser considerados profissionais da educação. Vamos lá no seu artigo 1º. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são professores habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil. Ou seja, os educadores têm a formação mínima. Eles não estão pedindo nada além do que a lei já determina que pode ser feito. Barretos tem que valorizar o seu profissional. Não somente deixar cada um a Deus dará, cada um toma conta de si próprio. Porque também os referenciais determinam, no seu artigo 67, o sistema de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. Ou seja, todos os profissionais da educação são professores. Não é somente o professor ou o educador. O educador também trabalha dentro da sala com seus alunos. Ele não está lá somente para brincar. Barretos, já há algum tempo, está evoluindo nesse sentido e aumentando o Estatuto do Magistério, incluindo o educador. Temos ali como classe de docentes, educador de educação infantil, educador de criança e adolescente. Ou seja, se ele é docente, ou melhor, se ele não é docente, por que ele estaria dentro do nosso estatuto na classe de docentes? E se ele é docente, ele é um professor. No parecer do advogado da Câmara, Dr. Luiz Manuel, ele trouxe a súmula, que tanto a nossa colega professora Valesca, né, trouxe. Ela fala um pouco sobre a inconstitucionalidade desse provimento. Eu vou trazer uma coisa que discorda.
Temos um parecer do advogado-geral da União de 2011, na época do Dr. Marcos Luiz da Silva, que ele fala da seguinte forma: da transposição de cargos na administração pública. O STF adotou posição que mitiga o rigor do princípio constitucional sob anexo, conforme se vê no exemplo, nas ADINs, cujos acórdãos aparentes colidem com o teor da súmula acima mencionada, mas que uma análise mais acurada nada mais são do que uma aplicação da jurisprudência consagrada na Corte. Vamos um pouquinho mais para baixo. Trata-se aqui, a bem da verdade, não de transposição, mas de unificação ou fusão de carreiras, hipótese possível quando os cargos da carreiras a serem fundidas e possuem idênticas atribuições, assim como se tem atendido no provimento dos respectivos cargos ao princípio do concurso público. Temos o parecer do Conselho Nacional de Educação, o parecer número 7 de 2011, que ele fala sobre o enquadramento do servidor em cargo diverso do original. É possível e é legal quando se tratar de servidor efetivado no órgão em que se dará a recolocação e quando tenha se submetido a concurso público similar, como vocês viram que as exigências são as mesmas, em dificuldades e exigências ao realizado para o cargo que se dará novo provimento e quando houver similaridade nas atribuições do cargo. Temos outro, no mesmo parecer do CNE, ele fala: sendo assim, não pode-se dizer que é inconstitucional o enquadramento com a redenominação do cargo para professor, uma vez que os servidores desempenham funções docentes, tenham se submetido ao concurso público para ingresso, possuem os mesmos requisitos para os novos cargos exigidos para o exercício do magistério. Ou seja, vocês estão vendo que já temos um parecer do Conselho Nacional de Educação que determina que sim, que pode ocorrer esse enquadramento. Temos ainda a resolução do Conselho Nacional de Educação, essa um pouco mais antiga, do ano de 98, que também trata sobre a mesma parte. Fala na época dos monitores e assistentes educacionais. Temos o outro parecer do Conselho Nacional de Educação, é o 21 de 2008, que também fala sobre a possibilidade de enquadramento desses profissionais, desses educadores, como professores. Aí, o nosso Luiz Manuel trouxe a inconstitucionalidade do artigo 37, segundo da Constituição Federal. Mas aí nós trouxemos o renomado jurista Eli Lopes Meireles, que defende a defeituosa redação do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, pode parecer que ela exige concurso público para todas as investiduras em cargos ao emprego, mas não é assim. O que a Constituição impõe é o concurso público para a primeira investidura, pois que, havendo carreira, o acesso a seus vícios, degraus, se faz por critérios internos de seleção, constante o plano previsto no Estatuto. Temos o pró-infantil no módulo 3, unidade 1 do livro didático. Para algumas instituições ou profissionais da educação infantil, as atividades mais ligadas aos aspectos corporais e biológicos da educação, como a higiene, a alimentação, o descanso e outras, são tarefas de cuidado. Enquanto as tarefas que mexem com a cabeça, como pintar, desenhar, fazer experiências e ciências ou elaborar um texto coletivo, são tarefas educativas. Parâmetros de qualidade para a educação infantil, do MEC de 2008, item 11. Os profissionais que atuam diretamente com as crianças na instituição de educação infantil são professoras e professores de educação infantil. Aí tem alguns municípios que o Paulo já citou. Aí temos ainda, em trâmite no Congresso Nacional, o projeto de lei 5.446 de 2009 do deputado federal Carlos Zaratini. Ele faz o pedido nesse projeto de lei para que todos os lugares seja regulamentado essa mudança de nomenclatura. Ou seja, os antigos pajens, monitores, auxiliares, recreadores, passem todos a ter a denominação de professor, pois é a atividade que eles desempenham dentro da educação. Termino com a seguinte frase: é necessário salientar que os municípios que relutam contra a valorização e o reconhecimento dos educadores, os verdadeiros professores de educação infantil, o fazem em muitos casos por falta de esclarecimento, o preconceito contra a categoria, já que muitos gestores não entendem a nova concepção de educação. A educação infantil, cuidar e educar, e não admitem que os profissionais que realizam atividades de cuidados sejam chamados de professor. Patente, pois, que tais educadores não se inserem à situação de somente auxiliadores, e sim de efetivos professores de educação infantil, o que merece adequação com urgência, evitando prejuízo.
Caso ocorra essa mudança em Barretos, não haverá prejuízo aos professores, não haverá abaixo do salário, não haverá desvalorização. Haverá valorização dentro dos profissionais da educação de Barretos. Todos os profissionais estão sendo valorizados e todos que se sentem prejudicados têm que ir atrás e recorrer aos seus direitos. Como todos foram atrás para pedir o piso salarial e hoje estão aí buscando uma readequação, esse enquadramento dentro dos profissionais. Pois, se eles já estão dentro dos docentes no nosso estatuto, o porquê não mudar essa denominação? Eles já são profissionais da educação, já são docentes, já são professores, eles atuam como tal. Para encerrar, aí estão os nomes: professor de educação infantil, professor de desenvolvimento infantil, e para os que gostam, uma frase do Paulo Freire. A luta em favor do respeito aos educadores e à educação inclui que a briga por salários e condições de trabalho menos imorais é um dever irrecusável e não só um direito deles. A luta dos educadores com defesa de seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua prática docente, enquanto prática ética. Não é algo que vem de fora das atividades docentes, mas algo que dela faz parte. Obrigada a todos. Dando continuidade a essa audiência, eu indago aos senhores vereadores se algum de vocês irão utilizar da tribuna ou do microfone para fazer alguma manifestação. Com a palavra ao vereador professor Adilson. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, aos nobres vereadores, aos públicos aqui presentes e às pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Primeiramente, eu gostaria de contar um pouco da história desse projeto, quando ele chegou aqui nessa casa. Primeiramente, ele chega como um projeto de iniciativa do Legislativo, de autoria do vereador Paulo Correia, e naquele momento foi alegado que não poderia um projeto como esse ter origem aqui no Legislativo, tendo em vista que se trata da reestruturação do Estatuto do Magistério e do Plano de Carreira. Então teria que estar partindo do Legislativo. E foi o que o Paulo, sabiamente, ele pediu a retirada do projeto e solicitou ao prefeito que mandasse um projeto de origem do Executivo. E aí esse projeto ele começa a tramitar aqui nessa casa. Eu achei até extremamente positiva a retirada dele, porque possibilitou que a gente chegasse a esse momento aqui dessa audiência, né? Eu acho que é um momento ímpar na história da educação municipal. Eu acredito que nós não seremos mais o mesmo depois dessa audiência. Eu acredito que a educação municipal sairá fortalecida, porque nós vamos nos amadurecer mais na questão do debate, do diálogo. Não se trata de ganhadores ou perdedores. Eu acredito que a educação municipal irá ganhar, independente do resultado. E eu também passei a ir atrás de obter informações sobre tal questão. Estive em São Paulo conversando com o deputado federal, o Zaratini, que é inclusive deputado do Partido dos Trabalhadores, e que realmente apresentou esse projeto na Câmara dos Deputados em 2009. E comecei a questionar o deputado referente se esse projeto, essa ideia dele, não estaria indo contra a Constituição Federal, o artigo 206, inciso 5º. Ele diz que não sabia, que ele não entende de educação, que ele era apenas um economista. E que realmente, na época da prefeita Marta Suplicy, quando ela foi prefeita de São Paulo, no ano de 2001 e 2004, ocorreu isso em São Paulo. E aí o deputado sugeriu que eu conversasse com a esposa dele, que é a Maria Aparecida Pérez, que na época ela era secretária municipal de educação
da Prefeitura de São Paulo na administração da Marta Suplicy. E aí eu também questionei ela sobre a questão da inconstitucionalidade do projeto. E citei o parecer do Conselho Nacional de Educação, a qual mostra que há inconstitucionalidade. Ela disse que na época dela não tinha esse parecer. E ontem, com a chegada aqui da ministra Marta Suplicy, aquela hora que ela estava nervosa lá, que apareceu no aeroporto, logo em seguida eu fui conversar com ela, ela quis saber o que estava acontecendo aqui em Barretos, que tinha muita gente perguntando para ela uma coisa só, né? E aí ela falou assim: ministra, amanhã nós temos audiência na Câmara Municipal e lá nós teremos um debate sobre a mudança da nomenclatura de educador para professor. E o que ela me respondeu? Então estão querendo aproveitar a fala da senhora para apresentar lá na Câmara. Mas no meu entendimento, eu acho que é uma injustiça muito grande que estão fazendo com a ministra e com o deputado também, Newton Lima. E você pegar a fala de uma pessoa e não contextualizar essa pessoa sobre o assunto, sobre a situação, no mínimo, é injusto. Tá? Então nós não podemos pedir para que uma pessoa fale sobre alguma coisa se ela não sabe do que se trata e se você não coloque ela num contexto histórico, político, daquele momento. Isso é injusto, fazer isso com as pessoas. E aí ela pegou e falou assim: mas lá em São Paulo nós fizemos diferente. Primeiro nós demos formação para os educadores. Depois que nós demos formação, nós fizemos avaliação para ver se eles tinham condições de poder serem professores. Tá? E aí, quando foi feito isso em São Paulo, quando foi feito isso em São Paulo... Um minuto para concluir. Quando foi feito isso em São Paulo, começou a pipocar no estado de São Paulo. E na época, hoje a deputada Yara Bernardi, ela era representante do MEC no estado de São Paulo e ela pediu o parecer. E justamente esse parecer, que é do Conselho Nacional de Educação, que foi homologado pelo MEC e que diz que é inconstitucional, porque a Yara Bernardi pediu. E esse projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que é o projeto de lei 5446 de 2009, já tem um parecer sobre ele que ele é inconstitucional. Para começar, o deputado federal Carlos Aratini, ele não tem, no mesma forma que a casa que corria na inconstitucionalidade, o deputado federal, ele também está correndo numa inconstitucionalidade porque é um projeto que tem que ter origem no Executivo. E além dele ferir a Constituição. Eu teria algumas apresentações. Sobre a minha posição aqui. Tá? Se for possível colocar a apresentação e eu fazer um pequeno comentário em cima da apresentação, eu faço. Se puder, professor, deixar para a sessão, tá. Nós temos outros vereadores também, acho que o posicionamento do senhor ficou claro. Tá, então, o que eu quero deixar claro, que diante do projeto eu fui atrás, busquei informações e eu tenho uma apresentação ali que seria praticamente a defesa da inconstitucionalidade do projeto. Tá? Obrigado, professor. Vereador Carlão. Pois não, vereador Paulo. Pois não, Paulo. Senhor presidente, a partir do momento, até fazer uma reparação Sim. na fala do professor Adilson, você falar do projeto, que é uma redenominação, para uma pessoa que tem um conhecimento vasto, que é ministra. Um é presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal. E ele falar da maneira que falou, que injustiça tem? Ou ele não se baseia para falar as coisas? Eu acredito, eu só estou justificando, porque parece que a gente utilizou de uma ferramenta que não é dos meus princípios. Ou seja, foi perguntado qual que é o projeto, Paulo? O projeto é uma redenominação dos educadores em professores. Tem mais algum detalhe?
Eu acredito. E para ministro, eu perguntei aquilo que foi feito em São Paulo. Somente isso. Agora não há maldade. Vocês podem ter certeza. Agora, se alguém foi lá e colocou coisas na cabeça da ministra para depois tratar do Débora daquele jeito, você pode ter certeza que não foi eu, não foi a própria Débora, não foi ninguém. Com a palavra o vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, professores, educadores, boa noite a todos. Vou ser rápido. Eu só vim aqui para... Eu não vou declinar meu voto hoje, né? Meu lado professor me diz algo, e meu lado funcionário público, que sou, me diz outro. Eu acredito que a remuneração para o servidor ela é sempre necessária. Como professor, também entendo o lado dos professores, mas como funcionário público entendo o outro lado também. Só dizer que eu queria lamentar a ausência do nosso secretário da Educação aqui nesse recinto. Esse projeto, ele é do Executivo, é do senhor prefeito municipal. E se não tem a representatividade do secretário nessa casa, vocês estão mal representadas. E vou dizer mais, senhor presidente. Eu não estou vendo aqui o secretário para defender esse projeto, que é do prefeito a qual ele representa. O que está acontecendo? Falta de sintonia? E aí parte todo esse desgaste para essa casa aqui, como sempre. Foi convidado e não veio. Lamentável. Aí o desgaste todo fica aqui para os vereadores, né? Mas a gente é muito homem macho para vir aqui e dizer tudo o que eu estou dizendo. Vocês estão mal representadas. Tem que ter uma sintonia, sim, com quem mandou esse projeto para cá. O prefeito e o seu secretário que o representa não está na casa, foi convidado. É lamentável essa omissão, senhor presidente. Quero deixar registrado aqui. Esse desgaste aqui, o professor Adilson colocou muito bem, o debate é importante nessa Casa de Leis. Nós vivemos num país democrático, temos que ouvir os dois lados, assim como está sendo feito nessa noite já, aqui nessa casa. Mas eu não poderia jamais de ficar ali quietinho, sentado, e não deixar de vir aqui registrar a minha indignação. Tá? Não vou declinar meu voto. Eu acho que é um projeto muito polêmico, porém, vou repetir, o meu lado de professor, sou licenciado em Educação Física, me diz, e me entendo a dor que os professores sente. Mas meu lado como funcionário público que sou, também, do Estado, funcionário público estadual, na área da segurança, desculpa. Me diz que o funcionário precisa ser, sim, remunerado, gratificado, melhor visto com carinho pelo nosso governo, que esqueceu, senhor presidente, o governo desastroso do PSDB esqueceu do funcionário público estadual. Nós estamos abandonados. E digo não só a área da segurança, mas sim da educação, da saúde e do município. Agora vem esse projeto. Não posso dizer o mesmo, porque ele tenta sim remunerar os educadores, qualificando, mas vejo lá dos professores também, na luta dos professores. Eu quero dizer que nessa casa, senhor presidente, nós temos sim que ver o lado dos professores e dos educadores. O que está sendo feito para os professores? Então aqui a gente percebe, senhor presidente, que se busca sim valorizar a classe de educador, mas e o que está sendo feito para os professores de Barretos? Então é isso que nós precisamos aqui, nessa casa, largar a demagogia e vir aqui falar pelas duas classes. Vim aqui defender a classe dos educadores, para professores, mas vim aqui defender os professores também. Ambos só vão ganhar a valorização dos professores e educadores. Quem vai ganhar com isso? A educação. E para finalizar, é uma outra luta que a gente tem que ver nessa casa. Eu sei que essa casa não pode fazer leis que gerem despesa para o prefeito, mas já que o prefeito mandou um projeto para valorizar a classe de educadores e tem meu apoio, mande um para valorizar os nossos professores também. Não ponha nós aqui em saia justa, não. Muito obrigado, senhor presidente.
Parabéns, Carlão. E eu quero até mencionar, só fazer uma ressalva. Não se trata de remuneração aos educadores. E Vossa Excelência tem razão. Está tendo uma reforma do Estatuto. E é um momento importante para todos levarem suas reivindicações. Hoje eu recebi professores seletistas. É um momento importante para vocês. Vamos buscar reivindicações. Eles estão buscando as reivindicações deles, que é uma simples denominação. Tá? Não envolve jornada, viu, Carlão? Não envolve jornada, só estou fazendo uma ressalva, e também não envolve remuneração deles. Senhor presidente, só para... O Paulo, você disse que não há uma valorização. Deveria, mas deveria ter para os professores também. É isso, porque no primeiro momento, só um minutinho, no primeiro momento se busca a classe, mas no segundo momento se busca salário também. Não vamos aqui com não vamos ser demagogo aqui não. O que se busca agora é a denominação. No futuro, reconhecer, mas não podemos esquecer a classe dos professores também, que tem que lutar por elas. Que o senhor prefeito mande um projeto para os professores aqui nessa casa para a gente votar. Senhores. Paula, você vai? Você vai falar, Paula? Não. Senhores, senhoras e senhores professores e educadores, por favor, mantenham a calma. Com a palavra agora a vereadora Paula Lemos. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos aqui na pessoa do Marcos, que é um amigo de longa data. Eu, assim, fico triste porque você já vê a divisão da educação aqui, dividido educador, professor. Por quê? Porque eu acho, Paulo, que aí, e posso até ser vaiada, que a minha intenção não é essa, a minha intenção é ser justa e busquei realmente analisar de acordo, até estava falando aqui com a Laís, que é advogada também, analisei profundamente, gente, o parecer aqui do jurídico, o parecer emitido pelo advogado dessa casa. Podem até existir leis que trocaram o nome, só que todas que foram questionadas, Paulo, e daí eu te ressalvo essa questão, por ser advogada, que você nunca vai achar decisão nesse sentido no Supremo, sabe por quê? Porque toda lei municipal é questionada só no Tribunal de Justiça do próprio Estado, ela não chega ao Supremo. Então, todas as leis, não, mas em regra, todas as leis ficam restritas à ação direta de inconstitucionalidade, ela é interposta no Tribunal de Justiça. Isso. Em regra, não vai, raramente consegue recurso para o Supremo. Não, a ação ela é interposta, distribuída no TJ, no Tribunal de Justiça, porque é ele que detém a competência e não a comarca. Mas o duplo grau de jurisdição existe. Ele chega ao Supremo, tanto que nós fizemos isso com a lei que garantiu o transporte gratuito a partir de 60 anos. Nós, e a lei da queimada também. Mas em regra, Leandro, ambas. O que eu posso concluir? No caso do transporte, nós perdemos em São Paulo, foi declarada inconstitucional, recorremos e ganhamos no Supremo. Então ele existe. Existe a possibilidade de duplo grau de jurisdição. Em regra, a súmula do Supremo entende que há incidência indireta da Constituição e não aprecia. Isso é o que acontece em 90% dos casos. São poucos os casos que chegam ao Supremo. Então, quando você analisa a questão, você analisa voltado para o TJ de São Paulo. E foi o que o advogado dessa casa fez. O que ele fez? Ele analisou profundamente. E eu verifiquei, fiz questão de verificar. Todas as ações que entraram no Tribunal de Justiça de São Paulo
questionando essa questão da nomenclatura, foram declaradas inconstitucionais. Então, o que eu percebo aqui, e peço até atenção especial também das educadoras, é que muitas vezes você está fazendo uma luta para algo que é vazio, que simplesmente pode acontecer de ganhar aqui nessa casa e no mês seguinte ser declarado inconstitucional. Existem lutas muito maiores a serem feitas pelas educadoras, como a questão que eu vejo constantemente me questionarem, que é a questão da aposentadoria. A partir de 2008, quando vocês ingressaram no quadro de docente, daí sim pode já começar a fazer uma análise com direito à aposentadoria especial, porque foram considerados docentes. Agora, aqui, entrar numa guerra, numa discussão, por causa de uma nomenclatura, que muitas vezes já foi posicionado, o TJ de São Paulo, eu tenho aqui, eu fiz questão de deixar separado, todas que entraram. Bertioga fez essa alteração, foi declarado inconstitucional. São Bernardo do Campo fez a alteração, foi declarado inconstitucional. Ipauçu foi feita a alteração, foi declarado inconstitucional. Cubatão foi feita a alteração, foi declarado inconstitucional. Então, o que acontece? O que o tribunal tem entendido? Que, na verdade, como não há uma equivalência dos requisitos exigidos em concurso, como foi demonstrado aqui, que não existia essa equivalência, eles entendem que não pode ser feita essa mudança, que daí seria assim uma transposição, como foi dito pela advogada aqui, que eu não me recordo o nome. Então, o que eu quero que vocês entendam, que não é uma questão de amar ou odiar. Eu amo as educadoras, odeio as professoras, ou eu amo as professoras, odeio... Não é isso. A gente, para ter segurança jurídica, a gente tem que buscar aplicar a lei. E a lei aplicada entende que... Aqui o Otávio está, e o Otávio faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, deve ter lido também o parecer e as decisões juntadas. A Cláudia também faz parte, o Euripim também. São os três aí que concordaram com o parecer do Luiz Manuel, que ele juntou e comprovou que, infelizmente, não é possível, legalmente falando, essa alteração. É isso que eu acho que precisa se entender e compreender. Que outras reivindicações, sim, podem ser feitas, como a questão que vocês pedem, da questão da aposentadoria, como a questão que muitas vezes sai falada aqui do recesso escolar. Vamos buscar lutar pelo aquilo que realmente é possível ser feito por essa casa. Agora, mandar um projeto que é inconstitucional, Paulo, para que a gente... procure fazer uma coisa que é inconstitucional, eu acho que acaba o prefeito colocando essa casa numa situação... Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Todos sabem que eu tenho o maior respeito pelo Dr. Luiz Manuel, mas um projeto desse semelhante, em 2008, ele foi considerado constitucional. Foi considerado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo? Não, aqui é o parecer da Comissão de Justiça e Redação e o parecer do consultor jurídico. Eu estou baseada, Paulo, e eu fiz questão Entendeu? de... Vossa Excelência fez um comentário, mas eu só estou citando que em 2008, a transformação dos cargos de pajem para educador, o projeto está aqui, se Vossa Excelência quiser, dou uma cópia do parecer na época do então consultor jurídico. O consultor jurídico, só te falar só uma questão, eu não estou muito preocupada com quem assinou o parecer, se é o Luiz Manuel ou qualquer outro. O que eu fiquei atenta é a questão das jurisprudências juntadas, verifiquei no tribunal, todas dão no mesmo sentido. Então, o que eu estou preocupada é, até inclusive você sabe que a ação direta de inconstitucionalidade ela é imprescritível. Então, assim, nem essa certeza. Para que o que eu questiono as educadoras, até conversei com a Débora, falei, Débora, se você quiser eu explico para você como advogada. De repente, vocês estão abrindo um precedente aí de discussão de algo que já está pacificado pelos tribunais, que é inconstitucional. Para que abrir esse precedente? Vamos lutar pelas coisas que realmente dá para ser alterado, Euripim, entendeu? Vamos brigar por aquilo que dá para fazer. Eu acho que todos na educação têm que ser valorizados, sim. A educação há tempos não recebe um aumento digno, faz muito tempo aí que não existe uma valorização. Atualmente, agora foi aprovado, o pré-sal vai vir para a educação, ou seja, vai ter dinheiro, então vamos lutar juntas, educadoras, professoras, para quê? Para aumentos reais de salários, para que tenhamos assim, os excessos, para que tenhamos os adicionais correspondentes. Então, até se falando em cortar adicional, nada disso precisa acontecer. Com a palavra, o vereador Euripinho. Boa noite a todos.
excelentíssimo senhor presidente, Leandro, quero aqui dizer, doutor Otávio, eu quero aqui dizer, nas minhas palavras, eu não ia omitir de chegar, de ocupar essa tribuna, para falar para essa classe que eu tenho um carinho todo especial, em termos geral, que é aqui, onde eu vi todas as explicações de ambas as partes, como vi também do Paulo, meu companheiro, nós temos conversado sempre sobre esse projeto. Fiquei muito triste com a chegada desse projeto na casa, sei que nós estamos numa situação muito difícil, e aqui, perante vocês que estão nos analisando, quem é do nosso lado, quem é do outro lado, ficou muito complicado. É uma situação que vocês não queiram estar no nosso lugar. Mas nas palavras do Carlão, eu gostaria muito de ouvir o nosso secretário. Eu gostaria muito que ele estivesse aqui como entendedor, que faz um bom trabalho na educação, e vamos aqui dar os seus méritos, mas que pudesse estar explicando para a classe que ele governa, para a classe que ele trabalha diariamente, para a classe que ele convive diariamente, o que seria melhor para a educação. Nós queríamos ouvir as partes, porque foi assim que chegou aqui esse projeto, foi através deles. E nós estamos numa situação aí, para ser sincero, muito chata. Cheguei agora de viagem, vim correndo para participar dessa sessão, para não me omitir, como nunca me omiti em situação nenhuma. Nessa casa aqui, olha aqui os olhos de muitos educadores, professores, juntos travamos muitas batalhas aqui, ganhamos muitos aqui. Muitos educadores, professores, o magistério ganhou, os professores ganharam. E a gente fica feliz de ter feito parte desse trabalho que foi feito na gestão passada, e isso nos deixa felizes. Mas faço parte de uma comissão muito importante, como foi dito aqui, a Comissão de Justiça, como a doutora Gláucia, como o doutor Otávio, mas é uma comissão que tem que julgar o parecer do jurídico da casa. E vocês têm que entender que parecer é parecer, e nós, legisladores, não podemos nos omitir naquilo que é delegado por aquele que realmente nos representa judicialmente, juridicamente. Vocês têm que entender esse lado. Aqui foi falado, a Paula é advogada, o Leandro explicou detalhes para vocês, as explicações, tanto da educadora, da representante, como das professoras também, foi magnífica. A gente entende, mas a gente entende, não está seguro em relação às decisões que serão tomadas. De um lado, a gente vê um lado positivo, do outro lado, a gente vê na inconstitucionalidade, as coisas começam a criar um clima de insegurança. E nessa casa, é bom que vocês saibam, esse ano votamos em projeto, estamos aí pagando advogado para nos defender. Eu não quero isso para mim novamente. Eu não mereço isso. Eu não estou aqui para trabalhar para grupo. Eu estou aqui para trabalhar para a nossa cidade. E aqui eu estou para fazer o meu papel de vereador. Aqueles que me conhecem sabem da minha postura. Essa é, infelizmente, uma situação muito indelicada. Poderia eu ficar sentadinho na minha mesa, quietinho, me omitir, e de repentemente vocês falarem, não é as minhas palavras, os aplausos, ou a vaia que vai fazer mudar a minha personalidade. Acima de tudo, nós, legisladores, temos que ter postura, doutor Otávio. Nós representamos uma comissão muito importante. O Paulo disse de um parecer que chegou às mãos dele, que poderia até mudar, falou que ia mandar, eu quero que mande para o nosso jurídico, para que ele possa analisar, para a gente ficar à vontade de votar no projeto. É assim que eu quero, que essa casa não fique questionando o posicionamento daquele que estudou para isso, daquele que é advogado. Por isso, como fazendo parte da Comissão de Justiça, vou acompanhar o parecer jurídico da casa. Você vai fazer? É só uma ressalva, senhor presidente. O parecer de 2008 foi do Dr. Ricardo Oliveira, que é do mesmo escritório, por isso que eu fiz referência ao Dr. Luiz Manuel. Até um pedido para o Dr. Otávio para que a gente possa elucidar.
acho que nós podemos já encerrar essa audiência. Acho que ambas as partes apresentaram os seus posicionamentos. Quero dizer aos senhores que foi uma audiência produtiva e deixar mais uma vez em aberto a ambos para que durante a semana, se assim desejarem, tragam um resumo dos pontos que aqui foram tratados para que nós possamos encaminhar cópias a todos os vereadores para que na sessão do dia 9 nós possamos deliberar esse projeto tão importante que nós discutimos a noite de hoje. Mais uma vez, obrigado pela presença dos senhores vereadores, pela presença dos educadores, professores, e quero aqui deixar registrada a presença da Maria Fernanda, filha da Lu, amiga da minha filha Valentina, que esteve conosco durante toda essa audiência na data de hoje. Muito obrigado a todos e declaro encerrado.